Na área da Ordem das Advogados, Catarina Fraga, dou formalmente concluída a abertura desta sessão solene. Muito obrigado. Muito boa tarde. Vamos dar início à cerimónia de tomada de posse do Conselho Distrital de Lisboa e do Conselho de Deontologia de Lisboa para o triênio 2014-2016. A senhora bastonária e os presidentes do Conselho Distrital de Lisboa e do Conselho de Deontologia de Lisboa dão as boas-vindas e agradecem a presença de todos os convidados e entidades aqui representadas, cumprimentando, em representação da Sra. Procuradora-Geral da República, o Sr. Vice-Procurador, Dr. Adriano da Cunha. Em representação do Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, o Sr. Juiz Desembargador Jorge Raposo. Em representação também do Conselho Superior da Magistratura, o Sr. Juiz de Direito Artur Cordeiro. O Sr. Vice-Presidente do Tribunal da Relação, Sr. Dr. José Sousa Pinto, em representação do Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa. O Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Sr. Professor Dr. Carlos Maurício Barbosa. O Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, Sr. Dr. João Maia Rodrigues. O Sr. Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Sr. Dr. José Ferreira de Almeida. O Sr. Presidente da Câmara dos Solicitadores, Sr. Dr. José Carlos Rezende. O Sr. Diretor do SEG, o Sr. Professor Dr. António Pedro Barbas Homem. A Sra. Diretora-Geral da Direção de Política de Justiça, Dra. Susana Videira. O Sr. Vice-Presidente do Conselho Geral e representante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Dr. Eldado Manuel Neto. Os senhores vogais do Conselho Geral e do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, o Sr. Juiz Conselheiro Salvador da Costa, o antigo Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados, Sr. Dr. João Pedro Pereira da Roça, o Sr. antigo Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa, Sr. Dr. Pedro Raposo, o Sr. Presidente cessante do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados, Dr. Mário Diogo, o Sr. Presidente eleito do Conselho Distrital do Porto, Sra. Doutora Elizabeth Grangeia, o Sr. Presidente eleito do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados, Dr. Amaro Jorge, o Sr. Presidente eleito do Conselho Distrital de Évora, Dr. Carlos Florentino, o Sr. Presidente reeleito do Conselho Distrital de Faro, Dr. José Leiria, a Sra. Vice-Presidente eleita do Conselho de Deontologia do Porto, Dra. Maria Manuel Marques, os vogais cessantes do Conselho Distrital de Lisboa e do Conselho de Deontologia de Lisboa, a Sra. Vogal eleita do Conselho Distrital de Faro e Presidente do respectivo Centro de Estágio, Dra. Cristina Seruca Salgado, a Sra. Vice-Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Dra. Maria de Lourdes Silva, o Sr. Presidente da Câmara dos Solicitadores Sul, Dr. Armando Oliveira, em representação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a Sra. Secretária-Geral, Dra. Maria José Costeira, o Sr. Presidente dos Magistrados do Ministério Público, o Sr. Procurador Adjunto, Dr. Rui Cardoso, o Sr. Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Sr. Fernando Jorge, a Sra. Juiz de Direito, Dra. Carla Câmara, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Construção e do Imobiliário, Dr. Fernando Oliveira Silva, o Sr. Coordenador do Departamento de Formação do SES, Dr. Edgar Lopes, o Sr. Vogal da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Sr. Solicitador Rui Frota, o Sr. Vogal da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Dr. António Correia, o Sr. Presidente eleito da Delegação de Vila Franca de Xira da Ordem dos Advogados, Dr. Paulo José Rocha, os senhores vogais cessantes e eleitos
das delegações da Ordem dos Advogados da área do Conselho Distrital de Lisboa, os senhores presidentes das comissões e institutos da Ordem dos Advogados, o senhor presidente da Comissão para a Eficácia das Execuções, Dr. Hugo Lourenço, e demais representantes desta comissão, o senhor mandatário da candidatura do presidente do Conselho Distrital de Lisboa eleito, senhor Dr. Abílio Neto, senhoras e senhores formadores do Centro de Estágio do Conselho Distrital de Lisboa, ilustres advogadas e advogados e convidados. De seguida, usará da palavra o senhor presidente do Conselho Distrital de Lisboa, cessante, o senhor Dr. Vasco Marques Correia. Boa tarde de novo. As minhas saudações a todos os representantes institucionais já mencionados pela nossa Secretária-Geral, doutora Ana Dias, a quem agradeço essa tarefa. As minhas saudações aos senhores membros da mesa, com particular destaque para a senhora bastonária, para o senhor Presidente do Conselho Superior, para os dois novos presidentes do Conselho Distrital de Lisboa e do Conselho de Ontologia de Lisboa. Caríssimos colegas, minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras vão, obviamente, para os 13.000 advogados de Lisboa, a quem eu devo aqui um profundo e público agradecimento. Foi, de facto, um desafio interessantíssimo. Foi, porventura, das ocasiões, e foram 3 anos intensos e extensos, em que eu me senti mais realizado ao fazer, no fundo, esse serviço cívico em prol dos advogados de Lisboa. Foi um gosto imenso, uma honra imensa, e jamais esquecerei estes 3 anos que me deram a mim um enorme prazer assegurar. É importante dizer que o Conselho Distrital de Lisboa, quando nós tomámos posse, já era, de facto, uma casa organizada, bem organizada. E penso que assim continua, porque foi uma das nossas preocupações, foi, de facto, poder legar aos vindouros um Conselho Distrital que funcionasse bem, que fosse como é sólido, sob todos os pontos de vista, com as pessoas, os funcionários motivados, com uma situação financeira sustentável para o futuro e, portanto, isso tudo foi assegurado. É evidente que, neste momento de despedida, não se pretende que eu faça aqui um relatório de atividades. Aliás, esses relatórios de atividades existem nos termos estatutários, serão oportunamente publicados e, portanto, eu não me passa pela cabeça vir maçar-vos com esse tipo de relatórios. Importa, evidentemente, nesta sessão solene, que fale quem entra, não propriamente quem sai, porque existem programas que foram sufragados pelos colegas, que votaram nestas listas, que evidentemente todos sabemos que as maiorias transitórias que se formam durante as eleições, qualquer que seja o órgão, qualquer que seja a instituição, nesse momento se dissolvem, e portanto eu tenho a certeza absoluta que os advogados, os colegas que vão ser agora empossados, terão apenas em mente, tal como eu tive, o interesse comum, o bem comum das advogadas e dos advogados, aos quais estão de facto a prestar um serviço, e um serviço importante. Em todo caso, gostaria de deixar aqui 2 ou 3 tópicos, e não mais do que isso, relativamente ao que eu entendo que foram as atividades ou os atos mais importantes que ocorreram durante estes 3 anos. Em primeiro lugar, e importa ter a noção prospectiva do que foi a vida recente da Ordem dos Advogados, de facto nós vivemos tempos de um relacionamento institucional correto, obviamente com as divergências que houve e que são conhecidas, mas de facto durante os últimos 3 anos houve um relacionamento institucional correto dentro da Ordem dos Advogados. Isso para mim é muito importante. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um institucionalista e que não ponho, nem nunca pus, nem admito que se ponham os interesses pessoais à frente dos interesses das instituições. E, portanto, acho que, nesse sentido, este triênio que agora finda marcou uma nova etapa do relacionamento institucional entre os órgãos. Estou absolutamente certo que, no próximo mandato, que agora vai começar, o mesmo sucederá, como digo, para bem do bem comum das advogadas e dos advogados portugueses. Importa também dizer que o relacionamento do Conselho Distrital de Lisboa com as suas delegações foi um relacionamento de excelência.
no relacionamento institucional e pessoal de verdadeiro entrosamento, porque nós sempre dissemos e praticámo-lo que as delegações são, no fundo, aqueles vasos capilares por onde flui a advocacia local, e sem as delegações, evidentemente que uma ordem não se pode afirmar enquanto tal. Eu recordo que no Conselho Distrital de Lisboa há 22 delegações, há dezenas e dezenas de colegas que dão o melhor do seu tempo, tempo que podiam utilizar para trabalhar os seus clientes, para estar com a sua família, para estar em momentos de ócio e de lazer, mas que preferem, de forma absolutamente desinteressada, procurar ajudar os seus colegas naquilo que melhor fazem, que é apoiando-os localmente, e, portanto, vai daqui também o meu público testemunho à forma absolutamente irrepreensível como decorreram essas relações entre o Conselho Distrital de Lisboa e as delegações, e que seguramente será também para manter. O Conselho Distrital de Lisboa fez, consabidamente, muitas vezes, aliás, de mão dada com o bastonário anterior, uma defesa intransigente na praça pública e não só dos interesses profissionais das advogadas e dos advogados portugueses. Acho que é algo que nos podemos orgulhar. De facto, a advocacia continua a ter, infelizmente, inimigos e inimigos poderosos fora das paredes desta casa, e é absolutamente fundamental que também aí exista um entrosamento importante entre o Conselho Geral, o seu bastonário, no caso agora, e os Conselhos Distritais. Penso que também o conseguimos fazer e isso deixa-nos muito, muito satisfeitos. Houve também várias intervenções públicas, inclusivamente até uma carta aberta à Sra. Ministra da Justiça, relativamente ao tema recorrente, que infelizmente permanece, dos pagamentos em atraso aos advogados do apoio judiciário. Eu quero aqui também fazer uma homenagem aos advogados do apoio judiciário. Todos sabemos que exercem a profissão de uma forma digna e de uma forma difícil. Bem sabemos que, ainda por cima, mas isso, enfim, decorre diretamente da lei atual, que os pagamentos apenas são devidos findos os processos, mas a verdade é que continuam, infelizmente, findos os processos, à espera meses ou às vezes anos, pelos pagamentos que, obviamente, são devidos. Não é agora o momento, seguramente, para falar nos valores do apoio judiciário. Todos sabemos as dificuldades que o próprio país passa, as dificuldades orçamentais que há. Não vale a pena, penso eu, não será muito realista, pensar que hoje há condições para se exigir uma atualização dessas tabelas, mas ao menos que se pague em tempo os trabalhos que foram prestados pelos colegas, às vezes, como digo, com grandes dificuldades. Tomámos também posição relativamente a uma prática, que é obviamente censurável, que basicamente tem a ver com o seguinte: quando se realizam buscas a escritórios de advogados, basta às vezes, mais do que aquelas que seria devido, o investigador tem a tentação de constituir como arguido o advogado como uma forma, que a meu ver é absolutamente ilícita, de aceder a meios de prova e de quebrar o sigilo profissional. Bom, tomámos oportunamente a posição sobre isto. O caso veio, de facto, à luz do dia pela nossa mão e penso, em função daquilo que me vai chegando, que em muitas situações em que havia, de facto, essa tentação de imediatamente constituir o advogado como arguido para aceder a meios de prova, penso que hoje em dia está muito menos vulgarizado e assim deve continuar. É sabido também que nós, na altura de total acordo com o Sr. Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa, que vai agora ser reempossado, tomámos também uma posição crítica na praça pública e não só, também junto da classe, relativamente a intervenções públicas nos mídia relativamente a casos pendentes. Caros colegas, isto é a pura aplicação de um princípio que está inscrito no nosso Estatuto. E o Estatuto é, obviamente, igual para todos. Bem sei que houve pessoas que não viram com bons olhos essa intervenção, mas se a ordem, se a classe não está de acordo com o Estatuto, então, em tempo oportuno, tem de fazer o necessário para significar ao poder político que entende que essa norma já caiu em desuso ou não é adequado aos tempos que correm, seja o que for. Agora, de facto, nós sempre procuramos que o Estatuto fosse aplicado e aplicado em condições de igualdade a todos os colegas. Para mais, como sabemos, existem situações, isto sobretudo é mais visível no processo penal, em que os clientes, e muitíssimo bem, recorrem ao direito, aliás, constitucional ao silêncio. Bom, eu não concebo que
que dentro da sala de audiência, e muitíssimo bem se invoca o direito ao silêncio, mas depois haja porta-vozes oficiais ou oficiosos, ou o que seja, desses mesmos arguidos, que são os advogados, e que se prestam, no fundo, a virem discutir os casos para a praça pública, muitas vezes lançando até mais achas para a fogueira do seu próprio cliente. Isto não é admissível sob ponto de vista nenhum. Mas existem colegas que, infelizmente, andavam nos meios de comunicação social a falar sobre casos que estavam confiados a colegas de profissão. Bom, muitas vezes causando com as suas opiniões, que muitas vezes não eram coincidentes com a da defesa assegurada pelos colegas, causando sérias dificuldades, que nos foram várias vezes reportadas, no relacionamento entre o próprio cliente e o seu advogado. Ora bem, isto não pode acontecer, não por uma questão de corporativismo, mas por uma questão, desde logo, de solidariedade dentro da ordem e dentro da profissão. Bem sabemos que a relação entre um cliente e o advogado é tal qual como a do médico e do seu paciente, de absoluta confiança, e, portanto, entendemos que não era, de facto, admissível que colegas andassem a comentar casos alheios nos meios da comunicação social. Finalmente, e ainda a propósito do processo penal, porque era sobretudo aí que a questão se punha, levantámos também a questão da violação, muitas vezes sistemática, do segredo de justiça. Creio que fomos ouvidos. A senhora Procuradora-Geral da República erigiu como a nova Procuradora-Geral da República erigiu como uma das suas funções, como uma das suas tarefas mais imediatas, resolver a coisa. Bem sabemos que tem vindo a trabalhar ao longo do tempo nesta matéria. Foi publicado agora recentemente o primeiro relatório de auditoria sobre estes temas. Temos fundadas críticas sobre a forma como ele foi conduzido, sobre as conclusões a que chegou, mas a verdade é esta. Foi feita alguma coisa neste particular e, portanto, entendo que, independentemente do aprofundamento que tem que ser feito nestas matérias e de um aprofundamento em que os advogados serão, obviamente, atores de primeira ordem, não meros figurantes, entendemos que é um primeiro passo, é um passo importante e, portanto, queremos também que o nosso mandato ficou marcado pela chamada pública de atenção para estes factos. Preocupações com o futuro. Bom, sendo eu institucionalista, como bem sabem, a minha principal preocupação relativamente a esta casa é, obviamente, a coesão e a união interna. Já tive a ocasião de vos dizer que a advocacia tem poderosos inimigos lá fora, de todo o tipo. Bem sabemos que os advogados, por natureza, têm que ser incómodos e esse incómodo causa engulho a muita gente e, portanto, os advogados, a ordem dos advogados não pode continuar a dilacerar-se em guerras internas das quais todos, mas todos, saímos seguramente a perder. E, portanto, tendo esta visão institucionalista, a minha principal preocupação é a da coesão e da união interna das advogadas e dos órgãos da ordem dos advogados. Estou, obviamente, preocupado com a questão da multidisciplinaridade, sendo certo que me parece evidente que durante a campanha eleitoral houve um consenso relativamente a todos os candidatos a bastonar e, portanto, também às pessoas que integravam a sua lista, relativamente à rejeição liminar da multidisciplinaridade. E, portanto, podem ter a certeza que nessa guerra eu estarei, como sempre estive, do mesmo lado da barricada, contra a consagração da multidisciplinaridade, seja qual for a forma que ela possa vir a ter, porque entendo que ela acaba, literalmente acaba, com a advocacia tal como a conhecemos. Tenho também uma outra preocupação, e acabo já de imediato, relativamente à eventual consagração do provedor do cliente. Por razões várias que agora, enfim, me eximo de explicitar, e eu entendo que, havendo órgãos de natureza deontológica e disciplinar, que funcionam e funcionam bem, de um modo geral, parece-me que é uma diminuição, uma capicis diminuição, os advogados ainda terem de responder perante um provedor. Eu acho que os advogados que não estiverem à altura das suas responsabilidades, que incumprirem as suas obrigações deontológicas, têm que ter um sancionamento rápido e eficaz dentro da ordem dos advogados. Não é necessário mais um provedor, penso eu, para que os advogados passem a ter agora, enfim, uma nova obrigação e mais uma estrutura que, obviamente, também custa dinheiro. Óbvias preocupações, e aí acompanho inteiramente as preocupações da senhora Bastonária relativamente aos temas do apoio judiciário, como já há pouco disse, e também quanto ao mapa judiciário. Cada vez que fecha um tribunal, é evidente que o cidadão fica mais longe da justiça. Ficando mais longe da justiça, fica necessariamente mais longe do advogado. A Ordem dos Advogados tem que contribuir pela positiva para que o sistema de justiça seja reforçado e não diminuído, e para que o cidadão veja no recurso ao tribunal e ao advogado
como algo absolutamente fundamental, como um exercício de um direito de cidadania e, portanto, também estarei nessa guerra. A Ordem dos Advogados pode, portanto, continuar a contar comigo para o que for preciso, a nível central, a nível, obviamente, do Conselho Distrital de Lisboa, e digo-vos aqui, caros colegas, estou perfeitamente disponível para futuros combates. Muito obrigado e bem-aja. Vou proceder à leitura da ata de tomada de posse do Conselho Distrital de Lisboa, seguindo-se a tomada de posse do Presidente do Conselho Distrital de Lisboa e dos vogais do Conselho Distrital de Lisboa. Termo de posse do Presidente, Vice-Presidentes e vogais do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, eleitos em Assembleia Distrital em 29 de novembro de 2013 para o triênio 2014-2016. Aos 17 dias do mês de janeiro de 2014, nesta cidade de Lisboa e sede da Ordem dos Advogados, cita no Largo de São Domingos 14, foi, pela excelentíssima bastonária, Senhora Doutora Elina Fraga, conferida posse ao Presidente, Vice-Presidentes e vogais do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, eleitos em Assembleia Distrital Eleitoral, realizada a 29 de novembro de 2013, para o triênio 2014-2016. Senhora bastonária, conferirá posse ao Senhor Presidente do Conselho Distrital de Lisboa. Continuando na leitura da ata, os senhores vice-presidentes Dr. Luís Silva, Dr. João Massano e Dr. Rui Tavares. Continuaria a leitura da ata. Os senhores vogais, Doutora Ana Gradis Correia, Doutora Ana Miragaia, Dr. Bernardo Ceruca Marques, Doutora Carla Rodrigues Dias, Doutora Cristina Pereira, Doutora Maria Eduarda Proença de Carvalho, Dr. Gonçalo Areia, Dr. João Duarte Dias, Dr. João Sampaio, Dr. Jorge Cardoso, Doutora Madalena Zenha, Doutora Maria José Lopes Branco, Dr. Nuno Pereira da Cruz, Doutora Olga Ribeiro, Dr. Paulo Miguel Encarnação, Dr. Vasco Paz Brandão e Doutora Quitéria da Luz. Para constar, foi lavrada a presente ata de termo de posse, que vai, seguida, ser assinada pela excelentíssima senhora bastonária e pelos empossados, pela ordem que foram referidos, por quem mais o pretender fazer e por mim, secretária-geral do Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados, que a elaborei. Chamaria agora, ou pediria, à medida que for chamando, que os vogais do Conselho Distrital de Lisboa se deslocassem à mesa de atos. Senhor Dr. Luís Silva. Diga. Claro.
Sim, sim. Senhor Dr. João Massano. Senhor Dr. Rui Tavares. Doutora Ana Gradis Correia. Doutora Ana Miragaia. Doutor Bernardo Seruca Marques. Doutora Carla Rodrigues Dias. Doutora Cristina Pereira.
Doutora Maria Eduarda Proença de Carvalho. Doutor Gonçalo Araia. Doutor João Duarte Dias. Doutor João Sampaio. Doutor Jorge Cardoso. Doutora Madalena Zanha. Senhora Doutora Maria José Lopes Branco.
Sr. Dr. Nuno Pereira da Cruz. Sra. Doutora Olga Ribeiro. Sr. Dr. Paulo Miguel Encarnação. Sr. Dr. Vasco Paes Brandão. Senhora Doutora Quitéria da Luz. Vou proceder à leitura da ata de posse do Conselho de Ontologia de Lisboa, seguinte-se depois a tomada de posse do Presidente do Conselho de Ontologia de Lisboa e dos respectivos vogais. Termo de posse do Presidente, Vice-Presidentes e vogais do Conselho de Ontologia de Lisboa, da Ordem dos Advogados, eleitos em Assembleia Distrital em 29 de novembro de 2013 para o triênio 2014-2016. Aos 17 dias do mês de janeiro de 2014, nesta cidade de Lisboa e sede da Ordem dos Advogados, cita no Lar de São Domingos 14, foi pela excelentíssima bastonária Sra. Doutora Elina Fraga conferida posse ao Presidente, Vice-Presidentes e vogais do Conselho de Ontologia de Lisboa, da Ordem dos Advogados, eleitos em Assembleia Distrital Eleitoral, realizada a 29 de novembro de 2013, para o triênio 2014-2016. Presidente Dr. Rui Santos, Vice-Presidentes Dra. Teresa Alves de Azevedo, Dr. Augusto Gomes e Dra. Paula Cabral. Vogais, Dra. Isabel da Silva Mendes, Dr. Ricardo Azevedo Saldanha, Dr. José Bento Marques, Dr. Esteves de Almeida, Dr. Paulo Graça, Dr. José Afonso Carriço, Dra. Maria Suzete Freitas, Dr. Manuel Luís Ferreira, Dr. Paulo da Silva Almeida, Dr. José Castelo Filipe, Dra. Alexandra Bordal Gonçalves,
Dr. José Pereira da Costa, Dr. Fernando Valente, Doutora Ana Mendes de Carvalho e Doutora Amélia Silva. Para constar, foi lavrada a presente ata de termo de posse, que vai ser assinada pela Excelentíssima Senhora Bastonária e pelos empossados, pela ordem que vêm referidos, por quem mais a pretenda fazer, e por mim, Ana Dias, Secretária-Geral do Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados, que a lavrei. De seguida, vou proceder à chamada dos vice-presidentes e vogais do Conselho de Deontologia de Lisboa. Doutora Teresa Alves de Azevedo. Dr. Augusto Gomes. Doutora Paula Cabral. Doutora Isabel da Silva Mendes. Dr. Ricardo Azevedo Saldanha.
Dr. José Bento Marques. Dr. Esteves de Almeida. Sr. Dr. Paulo Graça. Sr. Dr. José Afonso Carriço. Senhora Doutora Maria Suzete Freitas. Senhor Dr. Manuel Luís Ferreira. Senhor Dr. Paulo da Silva Almeida.
Sr. Dr. José Castelo Filipe. Senhora Doutora Alexandra Bordal Gonçalves. Sr. Dr. José Pereira da Costa. Sr. Dr. Fernando Valente. Senhora Doutora Ana Mendes de Carvalho. Senhora Doutora Amélia Silva. Terminamos. Vai usar da palavra o Sr. Presidente do Conselho de Odontologia de Lisboa, Dr. Rui Santos. Seguinte depois a intervenção do Sr. Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, Dr. António Jair Martins.
estando o encerramento desta cerimónia sob a responsabilidade da Excelentíssima Senhora Bastonária. Muito boa tarde. Malgrado terem dito todas as individualidades aqui presentes, permita-me, no entanto, fazer uns cumprimentos especiais. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Vice-Procurador-Geral da República, que está aqui por si, e também a representação da Sra. Procuradora-Geral da República. Muito nos honra com a sua presença. Queria também cumprimentar o Sr. Desembargador, representante do Conselho Superior da Magistratura, cumprimentar os Srs. Bastonários da Ordem dos Notários e o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, com particular ênfase aqui ao Sr. Professor Carlos Maurício Barbosa, que sei que teve que alterar uma reunião da Comissão Nacional da Ordem dos Farmacêuticos para estar aqui presente, e isso muito nos sensibiliza. Cumprimentar o Sr. Desembargador Vice-Presidente do Tribunal da Relação, que está aqui também em representação do Desembargador-Presidente da Relação, muito sensibilizado também pela sua presença. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara dos Solicitadores e aproveitar a oportunidade para o felicitar pela sua reeleição e desejar-lhe um bom mandato. Por último, cumprimentar todos os convidados aqui presentes, e nomeadamente os representantes das associações sindicais, da Associação Sindical de Magistrados Judiciais e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Que bom vê-los nesta casa. Que bom eu sinto a vossa presença aqui. Muito obrigado por aqui estarem. Senhor Bastonária, Senhor Presidente do Conselho Superior, as minhas primeiras palavras são naturalmente para Vossa Excelência, Senhora Bastonária. Queria felicitá-la pela sua eleição e desejar-lhe as maiores felicidades neste seu mandato. Tal cumprimento não decorre apenas do elementar dever de educação ou do preenchimento ritualizado de formalismos próprios deste tipo de atos. Mais do que isso, ele reflete a certeza que um novo ciclo se abre na Ordem, situação, aliás, curiosamente aflorada no discurso de despedida do bastonário Marinho Pinto, e de cuja concretização, a bem da advocacia, depende o êxito do mandato que ora se dá os seus primeiros passos. É consabido que tenho divergências e visões programáticas diversas daquelas que são perfilhadas por Vossa Excelência. Tal constatação, no entanto, não colocará de todo em causa a lealdade institucional que sempre manterei para com a minha bastonária, e não será óbice a uma disponibilidade total da minha parte para colaborar em todas as vertentes que entenda como útil essa colaboração, sempre no reforço do prestígio da advocacia e da satisfação dos direitos dos cidadãos que representamos. Quero também cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Superior e manifestar-lhe o apreço com que escutei as suas breves, mas assertivas palavras a quando da recente tomada de posse, realçando, sobretudo, o propósito de Vossa Excelência em alcançar uma uniformização da jurisprudência disciplinar da nossa Ordem. O Conselho a que ora tenho a honra de presidir não poderá deixar de louvar e apoiar tão relevante objetivo. Para se alcançar uma justiça disciplinar célere, outra das grandes preocupações do Sr. Presidente do Conselho Superior e que todos partilhamos, passível de separar o trigo do joio e impedir que colegas alvo de processos vejam a sua situação eternizar-se, com os inerentes custos pessoais, impõe-se, a meu ver, uma alteração radical do corpo normativo adjetivo que rege a tramitação do processo disciplinar. Quando se recepciona, como acontece no Conselho de Deontologia de Lisboa, uma média de 8 participações diárias contra advogados, e nos confrontamos com uma pendência de 3.200 processos, malgrado neste último mandato se terem resolvido cerca de 2.800, a agilização do processo disciplinar é um imperativo ético que tem que ser assumido por todos nós. A reintrodução das diligências instrutórias em sede de apreciação liminar, hoje inexplicavelmente vedada,
seria um primeiro passo e contribuiria em muito para a redução de tão aflitiva pendência. Por outro lado, infelizmente, tem-se verificado um inusitado aumento de participação entre colegas, bem como queixas de magistrados, sem prejuízo das que nos são remetidas ex officio. A intensificação de um projeto de deontologia preventiva, lançado no mandato que ora finda, traduzido em reuniões com os colegas das várias comarcas da área de Lisboa e que tão bom acolhimento teve junto dos respectivos destinatários, é algo que contém em si a virtualidade de poder atenuar este tipo de participações entre colegas num quadro mais amplo de prevenção para ilícitos disciplinares perfeitamente evitáveis. Já no tocante às queixas de magistrados contra advogados, julgo que também grande parte das mesmas poderiam ser evitadas se se implementasse um regular e profícuo contacto entre a Ordem na sua diversificação orgânica, não só com os Conselhos Superiores das Magistraturas, mas também com os organismos representativos destes profissionais do foro, em caso a Associação Sindical dos Magistrados Sociais e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, debatendo com estas instituições situações que ocorrem todos os dias nos nossos tribunais e que são tantas vezes próprias da vivência da profissão e não ofensas ad hominem, como eventualmente, por ausência desses debates, são tomadas pelos senhores magistrados. A este propósito, tive a oportunidade de referir há 3 anos, no discurso de tomada de posse do meu primeiro mandato, que nenhuma reforma se poderia concretizar sem ou contra as magistraturas. Ora, não pude deixar de manifestar o meu regozijo quando fui agradavelmente surpreendido pela última intervenção do bastonário Marinho Pinto, em que este referiu, embora tardiamente, que uma nova era se vislumbrava no relacionamento da Ordem com as magistraturas. Tudo isto deixa-me moderadamente otimista, na esperança que esta tal nova era seja o prenúncio de uma melhor compreensão por parte dos magistrados do papel relevante que cabe aos advogados na própria administração da justiça. Mas seria altamente redutor reduzir os problemas que a atividade disciplinar na Ordem atravessam ao que acima expressei. O eterno problema, aliás, mais uma vez focado na brilhante intervenção do Sr. Dr. Vasco Marques Correia, das declarações públicas dos senhores advogados, continua no centro das minhas preocupações. Não podemos, de todo, exigir aos outros profissionais de foro o escrupuloso cumprimento do direito de reserva quando não o fazemos na nossa casa. Sem prejuízo da classe vir a entender que a disposição consagrada no artigo 88º do Estatuto caiu em desuso ou é desadequada aos tempos mediáticos de hoje, continuarei, enquanto tal não suceder, a fazer cumprir escrupulosamente, contra ventos e marés, tal preceito, por entender que a sua violação põe em causa a dignidade da própria profissão. E não poderei deixar de referir que, na minha modesta opinião, a suceder a revogação desta norma, transferindo as alegações da teia para a rua, ocorrerá, mutatis mutandis, a banalização do mal, relembrando a feliz expressão de Hannah Arendt. Também no que tange à matéria da publicidade, impõe-se a abertura de uma discussão no seio da Ordem sobre as várias formas odianas do exercício da nossa profissão, sendo certo que a diversificação deste exercício aconselha a uma cuidada revisão das normas vigentes sobre a publicidade, restringindo ou alargando o respectivo âmbito, consoante o tipo de advocacia que se pratica, evitando desta forma dúvidas que de forma constante nos são colocadas por colegas e que perspassam pela própria atividade disciplinar. Não estou, aliás, a dizer nada de novo, pois tal matéria foi mencionada num debate público realizado há 3 anos em Leiria pelo atual Vice-Presidente do Conselho Geral, Sr. Dr. Nuno Godinho de Matos, o que me leva a ter a esperança que este amplo debate chegará a breve prazo ao seio da classe. A finalizar, uma palavra
para a sempre candente questão do financiamento dos conselhos de deontologia. A autonomia orçamental consagrada no nosso Estatuto impõe que os mesmos tenham meios próprios de sustento. Nenhum conselho pode correr o risco de paralisação por falta de verbas. É bom que todos tenhamos perfeita consciência de que a paralisação da atividade disciplinar representa uma autêntica certidão de óbito à autorregulação enquanto elemento legitimador e individualizador das ordens profissionais. 3 notas finais. É uma nota, ele esteve aqui, teve que se ir embora, mas eu, de qualquer maneira, vou referi-la. E a primeira nota diz respeito à circunstância de, ao fim de 34 anos que levo de advocacia, ser para mim muito gratificante constatar que nesta sala, para além dos meus antigos e atuais estagiários, se encontra o meu patrono, Dr. Manuel Pedroso Lima, a quem daqui envio um grande abraço, recordando sempre o aviso mortífero com que brindou o então candidato à advocacia nos primeiros dias de estágio. Ó Rui Santos, tu és muito bom rapaz, mas não percebes nada disto. Uma segunda nota é uma saudação muito especial. Tive a honra de integrar as listas de candidatura do Sr. Dr. Vasco Marques Correia a bastonar. Filo com grande prazer, pois aquele personifica o paradigma do advogado íntegro, isento e combatente que muito aprecio. O legado que deixa no Conselho Distrital, visível diante de todos, é prova cabal do que ora afirmo sobre a grandeza deste senhor advogado, a quem saúdo calorosamente. Last but not least, um beijo muito profundo à minha família, que tem suportado e que suportará as ausências de marido e do pai, fruto desta simbiose entre a atividade profissional e a atividade da ordem, sempre na expectativa que um dia Deus conceda aos advogados o dom da ubiquidade. Por último, uma saudação ao Sr. Dr. Oscar Gomes, que não está aqui presente, antigo Presidente do Conselho Superior, que ao fim de uma colaboração intensíssima de anos em vários órgãos da Ordem, resolveu recolher-se em exclusivo à sua comarca de Braga, onde é reputado advogado. Bem-haja por tudo o que fez pela classe, disse. Boa tarde a todos. Faço minhas as saudações do Rui Santos e da Secretária-Geral do Conselho Distrital de Lisboa, a doutora Ana Dias, e dou as boas-vindas aos nossos ilustres convidados, a quem cumprimento e agradeço por estar aqui, não obstante a intempérie violentíssima que se abateu hoje sobre a nossa cidade. Aproveito, e se me permitir, Sr. Vice-Procurador-Geral, Sr. Vice-Presidente da Relação de Lisboa, para cumprimentar os senhores magistrados nas vossas pessoas. Cumprimento também a mesa, nas pessoas da Sra. Bastonária, Sr. Presidente do Conselho Superior, a quem, aliás, aproveito para felicitar a ambos, publicamente, porque, obviamente, já o tinha feito, pela recente eleição. Meus caros colegas, meus amigos, no passado dia 29 de novembro, houve, como sabemos, eleição para a Ordem dos Advogados, na qual se elegeram os membros do triênio 2014-2016, com exceção das delegações cujas eleições têm estado a decorrer. Foi um ato eleitoral muito concorrido e antecedido
de uma campanha eleitoral cujo vigor se foi exacerbando à medida que se aproximava a data do escrutínio. A realidade, no entanto, aos dias de hoje é só uma. As diferentes listas que se apresentaram ao ato eleitoral extinguiram-se à hora de fecho das urnas. Cerca das 8 da manhã seguinte, portanto, o dia 30 de novembro, conhecidos os resultados eleitorais, passaram simplesmente a haver colegas eleitos pelos advogados que neles votaram e, para, em conjunto de esforços e intentos, defender o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e a dignidade do exercício da advocacia. Aliás, que se quer exercida de forma livre e independente. Aproveito, aliás, a propósito da eleição, para dizer mais duas coisas. A primeira é uma palavra, penso que merecida de agradecimento aos colegas que participaram do processo eleitoral por todo o país, mais de 100 colegas, e que em Lisboa duraram quase 24 penosas 24 horas. A todos vós, o nosso obrigado. A segunda é uma sugestão para este triênio, de que revisitemos o processo eleitoral e, pelo menos em matéria de votação, alteremos a situação para o voto eletrónico, que tão bom resultado deu no último Congresso de novembro de 2011 e que poupe, efetivamente, a penosidade da contagem dos votos. Vivemos há 3 anos num Portugal em crise. Uma crise que começou por ser de valores ético-sociais, que é hoje também uma crise financeira e uma crise de emprego. 15,6% no terceiro trimestre de 2013, segundo a estatística oficial, que nos jovens é de 36%. Temos um Estado exaurido, com encargos anuais superiores às suas receitas e que não tem mais onde cortar, nem pode gastar mais. Tínhamos até há bem pouco tempo 21 pedidos de insolvência a entrar por dia nos tribunais portugueses, que coincidia a 21 clientes a menos, provavelmente, no final de tudo, para os advogados. Os ténues sinais de melhoria que nos anuncia a estatística oficial desde há 3 trimestres a esta parte, é verdade, há sinais de melhoria na estatística oficial, são isso mesmo, pois por enquanto não os sentimos de forma efetiva na nossa atividade. Os advogados sempre desempenharam um papel central na representação dos interesses dos seus mandantes, contribuindo para a justa composição dos conflitos e para a pacificação das relações sociais. Com a inclusão das modernas democracias ocidentais, a advocacia assumiu-se como baluarte da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e do acesso ao direito, princípio estruturante de qualquer lei fundamental no Estado de Direito Democrático. Os advogados fazem parte integrante dos tribunais, com os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público e os funcionários judiciais. Todos e cada qual devem estar preparados para cumprir integralmente os seus papéis e, quando digo integralmente, refiro-me não só à preparação técnica necessária para o exercício das suas funções, mas também à clara percepção que têm de existir todos os intervenientes do Judiciário, que a razão de ser do sistema de justiça é a servir o cidadão e as empresas que ele tem de recorrer para salvaguarda dos seus direitos e interesses legítimos. Uma justiça que não cumpre prazos, pouco uniformizada ou que não seja explicada e compreendida pelos seus destinatários, não cumpre o seu papel. A confiança dos cidadãos no sistema de justiça é, pois, a pedra de toque da sua utilidade para a sociedade civil e para o tecido empresarial. Impõe-se, por isso, um compromisso entre todos os atores do Judiciário em criar condições efetivas de fiabilidade e confiança no sistema judicial. É o nosso contributo para o processo económico e para o progresso económico e social do país e para a manutenção da paz social. E, por isso, não compreendo a atitude daqueles que, até integrando o sistema, permanentemente optam por denegrir de forma pública e, desse modo, desacreditar e afastar dos advogados as empresas e os cidadãos. Defendendo como defendo o modelo de relacionamento institucionalista e integracionista, também igualmente não me revejo numa ordem que procura pôr advogados contra magistrados, magistrados contra advogados e advogados contra advogados, porque sendo todos nós necessariamente diferentes uns dos outros, a de nenhum de nós ou à sociedade em geral e aos cidadãos e empresas em particular serve um sistema de justiça em conflito permanente e, consequentemente, ineficaz e desacreditado. Da desacreditação do sistema de justiça de forma voluntária ou involuntária, por ação ou omissão, ao fenómeno da desjudicialização vai apenas um pequeno passo. Nesse cenário, a desjudicialização é apresentada como uma panaceia para a resolução de todos os males. A desjudicialização, que alivia o Estado do gasto com a justiça, tem ainda o condão de limpar da estatística oficial o por alguns adjetivado excesso de litigância e elevada pendência,
como se de um apagão de números se tratasse a pretexto de mais uma exigência da Troika. Este fenómeno da judicialização aparece-nos sob várias formas, através da proliferação dos meios alternativos de resolução de conflitos, inicialmente facultativos para depois se tornarem obrigatórios, entregues muitas vezes em regime de monopólio e sem concurso. Através da penalização do recurso à via judicial, em que o acesso é penalizado com taxas de justiça elevadas, como hoje acontece, com taxas agravadas, como acontece com a litigância de massa, com taxas de ações complexas, como acontece com os articulados alegadamente prolixos, ou como acontece, como refere o artigo 533 do número 4 do novel Código de Processo Civil, que faz impender sobre as custas de parte sobre o autor, independentemente de ganho de causa, se ele pudesse ter recorrido a estruturas alternativas de resolução. Não deixa igualmente contribuir para a judicialização a desqualificação dos profissionais do judiciário, reduzindo as exigências no acesso às profissões, substituindo magistrados judiciais e do Ministério Público e advogados por estruturas e outros profissionais menos qualificados e dependentes no estado do trabalho que lhes vai dando, à custa de redução das áreas de intervenção das tradicionais profissões do judiciário, ou simplesmente através do encerramento e da desqualificação dos tribunais, como se poderá passar no mapa judiciário. Tem o Estado, efetivamente, na última década, delegado o exercício dos seus poderes de autoridade em estruturas e profissionais privados, desvalorizando o valor da cultura de independência das tradicionais e mais antigas profissões do judiciário, magistrados e advogados. Ora, os profissionais que exercem poderes de autoridade em nome do Estado não podem representar um dos lados, nem o autor, nem o réu, nem muito menos ser pagos de forma direta por qualquer deles. Aliás, a independência da justiça, seja a que resulta da isenção do magistrado, seja a que resulta da independência do advogado, é um imperativo ético e constitucional, devendo o poder político resistir à tentação de colocar em causa tal valor, sob pena de fazer ruir o sistema sobre si próprio. No que ao mapa judiciário diz respeito, atende-se para o que dele pode resultar em restrições no acesso ao direito e à justiça. As atuais 231 comarcas vão dar origem a 23, que no geral coincidirão com os distritos, à exceção de Porto e Lisboa, que terão 2 e 3 respectivamente. Serão encerrados 22 tribunais e outros 25 deixarão de ter a configuração que têm hoje, passando a funcionar como secções de proximidade. Entre estas 25, apenas 6 assegurarão a realização de julgamentos, uma vez que ficarão localizadas a mais de 50 km da sede da comarca. Ora, tudo o que afaste do tribunal o cidadão não pode, em consciência, ter o aval dos advogados e da sua ordem. Ainda para mais quando a mudança é feita através de uma ruptura seguida de um salto para o desconhecido. Aliás, diga-se a este propósito do mapa judiciário que, independentemente daquela que venha a ser a solução final, a Ordem dos Advogados deve manter a sua estrutura orgânica atual. Não concebo que sejamos nós, advogados, a importar para dentro da nossa causa um modelo de organização que entendemos não servir para o judiciário. Era o que faltava que nas comarcas, onde há tribunais encerrados, onde há substituição por secções de proximidade, ainda assim os nossos colegas ficassem sem as delegações. As delegações da Ordem dos Advogados devem manter-se onde e enquanto existirem advogados. Aliás, como tem demonstrado a longa história da nossa Ordem, os conselhos distritais, os conselhos de ontologia e as delegações têm um papel central na defesa da profissão, seja na autotutela, seja no acesso à profissão, seja no combate à procuradoria ilícita e à formação contínua dos advogados. Extinguir ou fragilizar estes órgãos da Ordem é ferir de morte a advocacia e é não perceber que a Ordem deve continuar a ser, como sempre foi desde a sua criação, uma estrutura democrática e participada, devendo contar com o contributo e participação do maior número de colegas possível. Mas a independência e a autonomia do exercício da nossa profissão não é apenas posta em causa pela judicialização. Essa independência e autonomia está hoje ameaçada pela sombra de um fenómeno que constitui uma infeliz realidade há já algum tempo na nossa vizinha de Espanha. Falo desse modelo de falsas virtudes que é a prática multidisciplinar. Esse chapéu que nos convidam gentilmente a usar sob o pretexto de melhor servir os cidadãos e as empresas, como se o facto dos nossos serviços serem oferecidos em pacote com os prestados por um contabilista ou emparelhados com serviços de limpeza ou de administração de condomínio, contribuísse para uma virtuosa concorrência entre os advogados e tal se traduzisse na melhoria dos serviços ao cidadão. Lembremos que a concorrência não é um fim em si mesmo. Dela deve resultar uma melhoria da qualidade dos serviços a um preço que seja a sua justa compensação. Por outro lado, não vislumbramos como admitir o exercício da advocacia em estruturas multidisciplinares
sem abalar os pilares estruturantes do exercício da nossa profissão, consagrados no nosso Estatuto, como são não advogar causa injusta ou contra direito constituído, não aceitar assuntos para os quais não tenhamos competência ou disponibilidade para os tratar prontamente, não aceitar a consultoria ou a representação em caso de conflito de interesses, manter o dever de confidencialidade da representação, fixar os honorários de acordo com o tempo despendido e os resultados obtidos. Muito pelo contrário, o exercício em estruturas multidisciplinares, nas quais a prática da advocacia será misturada com outro tipo de serviços, corresponderá a uma perigosa mercantilização da nossa profissão. Aliás, estas estruturas conduzirão a miúdo à prática corrente de dumping no exercício da profissão, traduzido numa diluição dos honorários dos serviços prestados no pacote com os não jurídicos, com uma sobrevalorização da assessoria fiscal, contabilística e mesmo informática, desresponsabilizando quem presta o serviço e desvalorizando o próprio serviço do advogado. Na realidade, a proposta da prática multidisciplinar constante da Lei nº 2 de 2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais, esconde razões diferentes da melhoria dos serviços ao cidadão e à empresa. A multidisciplinaridade surge-nos nos dias de hoje como uma enteada da austeridade, travestida de mais concorrência, mas é imposta pelo lobby das grandes sociedades de auditoria e consultoria que viram os respectivos mercados exauridos pelas insolvências em catadupa e pelas quebras de contratação no Estado, à custa dos quais viveram na última década. Desenganem-se por isso alguns colegas que veem na multidisciplinaridade a oportunidade de partilharem ou obterem clientelas de contabilistas e auditores, ou de concorrerem a concursos públicos com sociedades de auditoria. Por quando fosse o Estatuto da Ordem alterado por forma a acolher tais práticas, restar-lhes-ia num futuro muito próximo integrarem-se nessas estruturas para terem aí a sua atividade diluída e o exercício da profissão funcionalizado. Caras e caros colegas, a multidisciplinaridade é um logro que se quer vender ao cidadão e à empresa como uma melhoria de serviço a um preço mais baixo, mas ela é verdadeiramente um embuste para a cobiça de alguns agentes económicos que tiveram os seus réditos substancialmente diminuídos nos últimos tempos. E o que dizer do combate à procuradoria ilícita, que mobiliza parte relevante do orçamento da Ordem e da atividade do Conselho Distrital de Lisboa e do Conselho Geral, a qual resultará bastante dificultada ou mesmo impossibilitada de ser prosseguida com a admissão destas estruturas multidisciplinares que acolherão no seu seio práticas de procuradoria ilícita. Urge por isso, no imediato, antes que seja tarde, que a Ordem dos Advogados, a mais antiga das ordens profissionais, criada por decreto de 1926, retire da proposta de projeto que apresentou ao Governo em 11 de fevereiro último a previsão do exercício da advocacia em estruturas multidisciplinares. O Conselho Geral terá do Conselho Distrital de Lisboa, nesta como noutras matérias que consideramos vitais para a preservação do exercício independente e autónomo da profissão, o nosso apoio empenhado e ativo. O fundamento, aliás, para tal supressão assiste-nos, pois o número 4 do artigo 27 da Lei das Associações Públicas Profissionais permite que tal prática seja excepcionada para os profissionais que prossigam uma missão de interesse público, como é seguramente o caso de uma atividade como a nossa. Somos assim nós, advogados, garantes de importantes funções do Estado com consagração constitucional, como é o acesso ao direito e aos tribunais, o patrocínio judiciário, como bem refere o artigo 20, número 1 e 2 da Constituição, e constituímos um elemento essencial da administração da justiça, como resulta também do artigo 208 da Lei Fundamental, sendo-nos com esse propósito conferidas garantias e imunidades no exercício do mandato, artigo 154, número 2 do Código de Processo Civil, num claro e inequívoco reconhecimento da relevante função social de interesse público da profissão. Atende-se, aliás, na redação do artigo 13º da Lei da Organização do Sistema Judiciário, 62 de 2013, com a epígrafe imunidade do mandato conferido ao advogado. A lei assegura aos advogados as imunidades necessárias ao exercício dos atos próprios de forma isenta, independente e responsável, regulando-os como indispensável à administração da justiça. E para isso, para garantir o exercício independente do mandato, confere-lhe imunidades, designadamente, o direito à proteção do segredo profissional, o direito ao livre exercício do patrocínio e ao não sancionamento pela prática de atos conformes ao Estatuto da Profissão, o direito à especial proteção da comunicação com o cliente, à preservação do sigilo da documentação, o direito a regimes específicos e imposições de selos, regulamentos e buscas em escritórios de advogados, bem como relativos à apreensão de documentos. É a mesma missão de interesse público que justifica, aliás, o dever de colaboração para com os órgãos da ordem, dentro das entidades públicas, autoridades judiciais, policiais e particulares. Veja-se o artigo 8º do nosso Estatuto. Ora, demonstrada a missão de interesse público prosseguida pelo exercício da nossa profissão, o fundamento para erradicarmos as estruturas multidisciplinares do nosso projeto é inequívoco. Mas centremos agora
naquela relevante incumbência constitucionalmente atribuída ao Estado, que é de garantir o acesso dos cidadãos ao direito e à justiça, para o qual, obviamente, é imprescindível a figura do advogado. E, nesse aspecto, no acesso ao direito deve-se rejeitar qualquer modelo de participação dos advogados que não seja condigno ou dignificante para o exercício da nossa profissão e fragilize a defesa dos cidadãos. E por isso mesmo se deve rejeitar em absoluto um modelo de acesso ao direito funcionalizado, próximo ou preparatório do modelo do defensor público, em que o advogado é uma espécie de yes woman ou yes man do Poder Judicial ou do Poder Político. Contará o Conselho Geral, querendo, com o Conselho Distrital de Lisboa, para melhorar as condições do exercício da advocacia no sistema de acesso ao direito, intensificando e melhorando a formação, adequando a legislação e mexendo nas plataformas SINUA, SICAS e SPAS. Com efeito, atualmente, a participação dos advogados no acesso ao direito é feita através de 3 plataformas informáticas: o SINUA, Sistema de Informação da Ordem dos Advogados, o SICAS, Sistema de Confirmação dos Atos praticados pelos defensores e patronos, e, portanto, onde são confirmados os atos pelos funcionários judiciais, e o SPAS, o Sistema de Pagamentos, gerido pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. O que faz com que o advogado que participa no sistema do acesso ao direito, além de praticar o ato próprio, tenha que carregar na plataforma da Ordem o ato que praticou. Depois 6, 7 meses, depois 1 ano ou 2, o funcionário judicial reconhecerá tal ato, a prática de tal ato no SICAS. E depois disto, 6 meses ou 1 ano depois, será então confirmado o pagamento no sistema de pagamentos de apoio judiciário. Ora, a existência de 3 plataformas diferentes e sem comunicação eficiente entre si gera toda uma série de disfuncionalidades e atrasos que contribuem para o atual estado do sistema. Urge, por isso, efetuar a correspondência das diligências e dos atos previstos nos 3 sistemas, até que exista uma uniformização que passe pela adoção de apenas uma plataforma, à semelhança do que acontece com o Hábilos Sítios do Ministério da Justiça ou com o CISAI-HPES da Câmara dos Solicitadores, de modo a que a prática de um ato corresponda a um pagamento ou seja contabilizado o mesmo para esse efeito, bem como possibilita a confirmação dos atos praticados pelos colegas em tempo real, como acontece com os julgamentos, ou de forma automática com a apresentação das peças. Não faz para nós qualquer sentido que um funcionário judicial, mediante uma contestação apresentada no Hábilos Sítios, necessitasse confirmar essa apresentação no Hábilos Sítios. E, portanto, é isto que se quer para uma plataforma para o acesso ao direito. Propomos ao Conselho Geral o desenvolvimento em conjunto com o Conselho Distrital, durante este triênio, uma plataforma informática da Ordem dos Advogados para o acesso ao direito, em colaboração com o Ministério da Justiça, a qual seria aplicada de forma experimental nas comarcas do Conselho Distrital ou em algumas que se pudessem escolher a título experimental. Por fim, no que diz respeito ao acesso ao direito, uma última referência, que deve ser apresentado ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Finanças um projeto que isente de IVA os serviços prestados pelos advogados no sistema de acesso ao direito, evitando hoje as penalizações aos advogados por terem que pagar o IVA antes de o receberem. Quanto à proteção do ato próprio do advogado, urge estancar a verdadeira sangria que o atinge, através da criação de uma vinheta física para os documentos e da vinheta digital para os atos praticados eletronicamente, alterando-se a Lei 49 de 2004, aditando-se uma disposição que faça depender a validade dos atos da referida certificação. No capítulo formativo, entendemos ser um dever da Ordem promover a formação contínua para os colegas em quantidade e qualidade. Foi isso que fizemos no anterior triênio, é isso que nos propomos continuar a fazer. No acesso à profissão, defendemos o modelo apresentado no último Congresso de Advogados Portugueses, 7º, realizado em novembro de 2011 na Figueira da Foz, tendo como pré-requisito a licenciatura de 5 anos em alternativa Bolonha e o mestrado, com a realização de exigente avaliação final que deve ser escrita e oral. Não abdicaremos assim do rigor e da exigência no acesso à profissão que têm de ser nivelados com os padrões do acesso à magistratura. O estágio profissional, por força de leis das instituições públicas, passará de 24 para 18 meses, quando o estágio de acesso à magistratura continua a ter a duração de 36 e exige como pré-requisito o mestrado, tem necessariamente que dar garantias à comunidade para que quem por ele passa está habilitado a colaborar na administração da justiça, estando ética e tecnicamente preparado para integrar os tribunais com magistrados e funcionários. Por fim, uma última palavra para o sistema fiscal atual, que além das taxas que naturalmente penalizam todos os portugueses, é ainda mais gravoso para os advogados. Para os advogados na prática individual, por não terem um regime especial de IVA de caixa e deste modo terem que entregar o IVA sem o terem recebido. Para os advogados que participam no sistema de acesso ao direito, por terem que antecipar o IVA ao Estado. Para os advogados em prática societária e pelo regime da transparência fiscal, no qual o que não é custo é lucro, sem possibilidade de optarem pelo regime geral da tributação das sociedades comerciais.
aos advogados de empresa que se vêem na contingência de ter que pagar para a sua caixa e para o Estado. Também aqui a ordem tem vários desafios. Termino citando um poema do nosso conhecido poeta António Gedeão, A Minha Aldeia. Minha aldeia, todo mundo me pertence. Aqui me encontro e confundo com gente de todo o mundo que a todo o mundo pertence. Os homens da minha aldeia divergem por natureza. O mesmo sonho os separa e a mesma fria certeza os afasta e desempara. Nessa prisão permanente, cada qual é seu irmão. Valência de fora e dentro ligam tudo ao mesmo centro, numa inquebrável cadeia. Longas raízes que emergem, todos os homens convergem no centro da minha aldeia. Meus caros colegas, o tempo é de união, de arregaçarmos os braços e trabalharmos a bem da justiça, da advocacia e da cidadania. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores convidados, que eu cumprimento na pessoa do senhor Vice-Procurador-Geral da República e na pessoa do senhor Juiz Desembargador, Dr. Jorge Raposo, excelentíssimos senhores Presidentes e membros dos órgãos da Ordem dos Advogados, que eu cumprimento na pessoa do Presidente do Conselho Superior, Dr. Luís Menezes Leitão, e na pessoa do Dr. Mário Diogo, meus caros colegas e meus caros amigos, encerra-se hoje um capítulo da nossa história e inicia-se um novo ciclo, como de resto já disse o nosso Presidente do Conselho de Deontologia, Dr. Rui Santos. É um ciclo que ficará marcado seguramente pela conjugação de esforços de todos os dirigentes da Ordem dos Advogados, do Presidente do Conselho Distrital de Lisboa e de mim enquanto bastonária, para reafirmar o prestígio da Ordem dos Advogados e a dignidade da advocacia portuguesa. Tudo o que nos dividiu na última campanha eleitoral deve ser enterrado na profundeza das nossas memórias. E faço votos que, a partir de hoje, possa existir apenas um futuro, o futuro que todos nós temos que conquistar. O futuro que temos que conquistar por nós, mas, sobretudo, pelos milhares de advogados que, através do voto, escolheram cada um de nós para dirigir a Ordem dos Advogados e os seus órgãos. Meus caros colegas, nós somos advogados e a única arma de que dispomos é a palavra. Usamo-la tantas vezes de forma demolidora, condicionada pelo calor do momento, alicerçada na força das nossas convicções. Pois bem, usemos essa palavra, usemos a força das nossas palavras para defender, em conjunto, aliados, a independência da Ordem dos Advogados e a dignidade e o prestígio da advocacia. A minha luta é seguramente a luta do Presidente e de todos os membros do Conselho Distrital de Lisboa. Um combate sem tréguas contra todos os poderes instituídos que não respeitem os direitos fundamentais do homem, contra as injustiças, contra os abusos de poder, contra a denegação de uma justiça que, estou em crer, todos queremos igual para todos. O combate mais nobre, o combate mais digno que qualquer um de nós pode travar é o da afirmação e consagração dos direitos, liberdades e garantias do cidadão. Foi por isso que quisemos ser advogados. É por isso que somos advogados. É por isso que temos orgulho em ser advogados. Meus caros colegas, não nos desviemos do nosso rumo. Não nos percamos em discussões fúteis e vazias, que podem até conchegar aqui ou ali os nossos egos, mas corroem
o nosso propósito de sermos o motor de uma reforma para a justiça. Uma justiça administrada nos tribunais, igual para todos, acessível ao cidadão, do litoral como do interior. Uma justiça que respeite o patrocínio forense e valorize a intervenção do advogado. A força da Ordem dos Advogados é e sempre será a força da advocacia. A força dos advogados é e sempre será a força da Ordem dos Advogados. Que ninguém nos divida, não consintamos que nos separem, que nenhum de nós se refugie no que possamos divergir, porque é da nossa união que poderá renascer a esperança de reposicionar a justiça verdadeiramente ao serviço da cidadania. É de nós, advogados, é de nós, Ordem dos Advogados, é da nossa mobilização que dependerá a inversão das políticas que ameaçam a liberdade, que trituram direitos e suprimem garantias, numa perigosa demonstração da degradação do próprio Estado de Direito. Se nós nos abrigarmos num silêncio cúmplice, se hipotecarmos a nossa independência aos poderes instituídos, se nos vergarmos ao mercantilismo que nos espreita, estaremos a trair a história e o património de toda a advocacia. Reafirmo aqui solenemente a disponibilidade da Ordem dos Advogados para participar ativamente numa reforma assente na cidadania em que a celeridade indispensável à justiça seja temperada pelas garantias indispensáveis ao Estado de Direito. Do Sr. Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, dos membros do Conselho Distrital de Lisboa, do Presidente do Conselho de Deontologia e de todos os seus membros, espero lealdade institucional. De mim, enquanto bastonária, podem esperar a mesma lealdade, mas também a consideração pessoal que todos merecem, por serem advogados, por terem convicções, muitas tão diferentes das minhas, e por terem assumido, de forma desinteressada e abnegada, colocar-se ao serviço da Ordem dos Advogados e ao serviço dos advogados portugueses. Estarei sempre ao dispor de cada um de vós, porque é da dialética do que cada um de nós pensa que surgirá o impulso para restaurarmos a confiança na justiça portuguesa. Já o disse e reafirmo, eu acredito profundamente nos tribunais portugueses. E sei, por experiência própria, que uma esperança, tantas vezes, a última esperança, reside mesmo nos advogados e nos juízes. Também por isso, quero acreditar que as magistraturas vão assumir um papel mais atuante, mais ativo, mais determinante na afirmação da dignidade e prestígio do patrocínio forense, no reconhecimento expresso de que não há boa administração da justiça sem advogados. Na verdade, se o Estado de Direito é ameaçado com a supressão ou desvalorização dos tribunais, sai diminuído, se não mesmo irremediavelmente fragilizado, sempre que uma reforma assenta na menorização ou desvalorização da advocacia. Da Ordem dos Advogados podem esperar uma posição firme e determinada, uma ação mobilizada na defesa de uma justiça que assegure a tutela efetiva dos direitos do cidadão, que reconheça e respeite o advogado e dignifique o patrocínio forense. Deixo uma última palavra a todos aqueles que hoje cessam funções. Uma palavra de reconhecimento e agradecimento pelo serviço que prestaram à Ordem dos Advogados e aos advogados, sobretudo aos advogados da área geográfica do Conselho Distrital de Lisboa. A todos os advogados, deixo naturalmente o meu agradecimento por participarem nesta cerimónia, que é uma cerimónia nossa, que nos deve unir e que deve consolidar para sempre laços de lealdade e amizade. Muito obrigado.
Em nome da senhora bastonária, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado.